Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Uma das preocupações que nós cristãos devemos ter, nós que somos evangelistas e professores, nós devemos ter a preocupação de preservarmos a integridade das Escrituras Sagradas. A integridade dos profetas e dos apóstolos. Por quê? Um dos principais ataques das heresias tem sido quanto à credibilidade dos profetas e à credibilidade dos apóstolos, dizendo muitas vezes que os apóstolos eram franco-atiradores, que tinham a sua doutrina pessoal e falavam de sua própria vontade, mas não direcionados pela vontade de Deus. E os profetas já foram chamados muitas vezes de maltrapilhos mal assessorados. Pasmem, mas profetas e apóstolos são parte indissociável de todo esse contexto chamado verdade de Deus para nós. Eu não estou interessado em verdade de homens, não sou seguidor de homens, nem mesmo no meio cristão, mas eu sou seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo e eu preservo no meu entendimento e nas minhas palavras a integridade da vontade de Jesus, independente de que alguém concorde ou que alguém discorde. Não me interessa. O que interessa é nós preservarmos a integridade daquilo que Jesus disse e de tudo aquilo que Jesus fez, exerceu soberanamente. Muitos atacam os profetas e os apóstolos. Os profetas falam das promessas da vinda de um Salvador. E os apóstolos, como Paulo, Pedro, João, falam muito bem, descrevem muito bem, dissertam muito bem, esmiuçam muito bem a obra redentora de Jesus. Aí, portanto, vêm os ataques à credibilidade dos profetas e dos apóstolos. E periodicamente eu estou reforçando que Jesus disse que os profetas e os apóstolos têm sim credibilidade. Muito bem, vamos começar pelo Evangelho de Lucas. Jesus dando credibilidade à lei. Jesus cumpriu a lei. Ele não desfez a lei. Ele aperfeiçoou a lei. A lei mostra aonde está o erro, mas apenas isso. Porém, Jesus veio trazer a cura dessa enfermidade, o pecado, o afastamento de Deus. Então, Jesus sempre prestigiou a palavra de Deus, a lei, os profetas. No Evangelho de Lucas, já que muitos dizem que só vale o que Jesus disse, vão ter que chamar Lucas de mentiroso. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 25 e versículo 44, Jesus diz duas coisas extremamente importantes. Ele diz em Lucas 24, versículo 25, então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Como vocês são lentos no entendimento de tudo aquilo que foi dito pelos profetas. Jesus está falando aos discípulos no caminho de Emaús. E mais tarde ele encontra os discípulos e Jesus explica as Escrituras. No versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Era necessário e importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés,
nos profetas e nos salmos. Então, quem menospreza os salmos, quando os salmos condenam a idolatria, por exemplo, quem condena a lei de Moisés, os profetas que condenam a necromancia, a idolatria, estão faltando com a verdade. Porque Jesus está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24, em duas passagens, dando total e absoluta credibilidade a tudo aquilo que foi dito pelos profetas e tudo aquilo que está na lei de Moisés e nos Salmos. Muito bem. Agora, no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos uma coisa muito importante aqui, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2. O que diz o evangelista Lucas, que foi um estudioso, um pesquisador cuidadoso de tudo aquilo que foi dito e foi testemunhado por outras pessoas por Jesus, de Jesus. Ele diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 e 2: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É muito bom isso, porque dá ênfase ao que nós sempre dizemos. Jesus fez, exerceu e disse. Ele não apenas disse, ele exerceu o seu poder soberano. E no versículo 2: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, por intermédio do Espírito Santo que escolhera, Jesus deu mandamentos aos seus apóstolos, a todos eles. Paulo, mais tarde, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, 16 e 17, ele é, no caso, chamado por Jesus. No mesmo livro de Atos, no capítulo 10, dos versículos 40 ao 43, o que o apóstolo Pedro diz sobre Jesus? A este Jesus, Deus, no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto. A esse ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós. A nós quem? A nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressurgiu dentre os mortos. Nós, apóstolos, Pedro está falando dele e das testemunhas que foram testemunhas oculares de tudo aquilo que Jesus disse e de tudo aquilo que Jesus fez, exerceu. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e juiz de mortos. Então está aqui a orientação, nas palavras de Pedro, a orientação que Jesus passou aos seus apóstolos. E ele continua no versículo 43, agora dando a confirmação da credibilidade dos profetas. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, por meio da plenitude do seu nome, Jesus, todo aquele que nele crê receberá a remissão dos pecados. Então, quem diz que Jesus não traz a remissão dos pecados, está chamando as Escrituras de mentirosas. E aonde há remissão de pecados, existe redenção e salvação. Não existe o ônus karmático e outras coisas que lançam como descrédito a obra redentora de Jesus. Todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Nós temos aqui então Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, dando ênfase aos profetas,
E no livro de Atos, capítulo 1, Atos, capítulo 10, o evangelista Lucas, o apóstolo Pedro, dizendo da comissão dos apóstolos no poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. O Evangelho que culmina na remissão dos pecados. Portanto, é o caminho da salvação. Então, quem disser que os profetas e os apóstolos não têm credibilidade, está sendo desmentido pelo próprio Jesus, está sendo desmentido pelo evangelista Lucas, pelo apóstolo Pedro, e chamar alguma dessas pessoas de mentirosa é uma grave afronta espiritual a nosso Senhor Jesus Cristo, embora muitos não queiram assumir essa falta de responsabilidade. Então, quando os apóstolos dizem que a salvação é pela graça mediante a fé, quando dizem que a salvação não é pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, quando os apóstolos dizem que nele Jesus nós temos a redenção, que nele Jesus nós somos justificados, eles estão dizendo a verdade. O cristianismo é todo verdadeiro. As escrituras são todas verdadeiras. As diferenças que existem nela são abordagens diferentes, são apresentações diferentes. Muita gente sonha em desacreditar os profetas e os apóstolos, mas tudo que está escrito é sob a direção do Espírito Santo de Deus e sobre a vontade de Jesus. Paulo, por exemplo, tão temido na sua carta aos Romanos, né? Por exemplo, ele fez isso ensinado por Jesus. Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 15, 16 e 17. Não me canso de repetir. Então vamos encerrar o vídeo. Os profetas e os apóstolos têm ou não credibilidade? Tem sim. Só que o que os profetas profetizaram e o que os apóstolos explicam incomoda muita gente. Porque a verdade de Deus realmente incomoda a homens de má consciência. Que Deus abençoe a todos, que todos entendam o verdadeiro intuito dessa mensagem, que é preservar a credibilidade das Escrituras Sagradas.